Diante das intimidações do mundo, um pastor discreto guiava silenciosamente os rumos da fé cristã e preparava a igreja para grandes batalhas. Essa é a história de Santo Eleutério, o 13º Papa. No fim do século II, enquanto Roma atravessava uma rara trégua sob o imperador Cômodo, a Igreja era taciturnamente moldada por um homem prudente, firme e atento aos sinais do tempo. Santo Eleutério, natural de Nicópolis, na região fronteiriça entre Grécia e Albânia, assumiu o trono de Pedro com a missão de guiar os cristãos num período de aparente calma, mas profundamente desafiador no campo da fé e da ortodoxia. Discípulo e diácono de Santo Aniceto, Eleutério recebeu uma igreja que enfrentava novas e perigosas heresias. Entre elas, o montanismo se destacava, um movimento oriundo do Oriente que, com discursos proféticos e exageradas práticas de ascetismo, ameaçava a santidade da vida conjugal cristã e a prática serena da penitência. Sem pressa de emitir condenações precipitadas, Eleutério acompanhou de perto o crescimento dessa doutrina e, somente após compreender a fundo seus perigos, posicionou-se com firmeza contra seus exageros. Essa cautela, por vezes interpretada como conivência, permitiu que Roma respondesse com sabedoria ao desafio espiritual que ganhava força naquele tempo. O montanismo, porém, não era o único desafio. Durante seu pontificado surgiram outras figuras perigosas, como o maniqueísta Blasto, que ensinava que Deus havia criado o mal, e Florino, defensor da aceitação do costume oriental na celebração da Páscoa e de ideias que perturbavam o ensino da Igreja. Eleutério enfrentou esses desvios doutrinários lado a lado com Santo Irineu de Lyon, que lhe levou uma carta do clero perseguido da Gália, relatando o martírio de 48 cristãos e pedindo ação firme contra os hereges montanistas. Irineu, discípulo de São Policarpo, tornou-se bispo de Lyon após essa missão, escreveu o seu famoso livro Contra as Heresias e se tornaria um dos maiores teólogos de todos os tempos. Eleutério também renovou as condenações já estabelecidas contra os ensinos de Marcião, Serdão e Valentim, que desfiguravam o Evangelho com doutrinas gnósticas, e emitiu um decreto importante contra o legalismo judaizante. Proibiu aos cristãos a distinção entre alimentos puros e impuros, reafirmando a liberdade cristã diante das práticas da antiga lei. Mas o pontificado de Eleutério também foi marcado por um feito que atravessaria séculos: a primeira missão cristã enviada à Inglaterra. Por volta do ano 182, Lúcio, rei dos Bretões, cujo território exato ainda é debatido pelos historiadores, enviou uma embaixada a Roma, pedindo instruções sobre a fé cristã. Eleutério respondeu com prontidão, enviando os missionários Fagano e Deruviano, que não apenas batizaram o rei como lançaram as bases da hierarquia cristã na região. Lúcio, considerado o primeiro rei cristão da Europa, fundou a igreja St. Peter upon Cornhill, em Londres, e posteriormente abdicou do trono para pregar o evangelho no continente. Foi martirizado em Chur, onde suas relíquias ainda hoje repousam na catedral local. Durante seu governo, Eleutério ordenou 12 sacerdotes, 8 diáconos e 15 bispos, reforçando a estrutura da igreja em tempos de expansão e amadurecimento. E, embora sua morte tenha ocorrido logo após o fim do reinado de Cômodo, já sob uma nova onda de hostilidade, sua vida encerrou-se como a de muitos dos seus predecessores, com o martírio pela fé. Santo Eleutério foi sepultado próximo ao túmulo de São Pedro, e sua festa litúrgica é celebrada no dia 26 de maio. A sua memória está associada não apenas à prudência com que tratou os erros de seu tempo, mas também à coragem de lançar sementes de fé onde o império ainda não havia chegado, sendo o primeiro papa a enviar missionários cristãos à Inglaterra. Entre heresias e esperança, sua liderança foi uma ponte entre a tradição recebida e os novos horizontes da missão. Santo Eleutério soube reconhecer os perigos do seu tempo, mas também as oportunidades de evangelização, sinal claro de um pastor atento, fiel e visionário.
Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem o gostei e compartilhem nos comentários. Viva Cristo Rei e o Santo Padre!